Estamos a conversar com o Durval Andrade, deputado estadual de Minas Gerais, no caso, membro do Conselho Nacional do Partido dos Trabalhadores, do PT, e vivemos, todos sabemos, um momento muito triste para todos aqueles que amam a democracia, amam a liberdade e amam todos os cidadãos que combateram e lutaram pela democracia e pela liberdade em todo o espaço da expressão portuguesa. No caso concreto estou a falar, evidentemente, da prisão de Lula da Silva, ex-presidente da República, injustamente preso na circunstância atual, que eu gostava que brevemente descrevesses como é que está o ambiente e como é que estará Lula da Silva neste momento. Olha, Joffre, é importante a gente ter claro que nós vivemos no Brasil tempos sombrios, né? Eu acho que não é uma característica só do Brasil. No mundo inteiro a gente vê o crescimento do fascismo, né? A direita cada vez mais se organiza e a gente sabe que os interesses que estão por trás é do capital. É o processo de acumulação que interessa às forças que sempre dirigiram este mundo. Se nos últimos anos a gente viveu uma primavera em termos de América Latina, com governos de esquerda, com governos fazendo inclusão social, e muitas vezes até com medidas muito tímidas, dentro da legalidade, dentro do que os textos constitucionais em seus países permitiam, né? Mas isso não agradou essa extrema-direita. E cada vez mais a gente vive um processo de intolerância muito forte, né? E é interessante que o livro que eu escrevi em dezembro de 2015, antes ainda do impeachment da presidenta Dilma, exatamente o título era esse: Tempos Sombrios, Escritos Políticos de 2015. Porque eu entendia que a gente tinha que ter esse olhar mais geral desse crescimento da direita, da extrema-direita, né, do crescimento da intolerância, né, a xenofobia, as dificuldades, por exemplo, dos processos migratórios, tanto na América como também na Europa, né, e as dificuldades dos migrantes no mundo inteiro, né, com chacinas, com dor, né, e a política de intervenção norte-americana de querer voltar a ser o cão de guarda do mundo, né? Então eu acho que esse é um contexto, é um cenário, é um quadro que a gente tem que colocar a moldura da prisão do companheiro Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Porque eu acho que se nós não colocarmos essa moldura, nós não vamos compreender o processo. Só que o golpe acontecido no Brasil em 2016, que culminou com algo absurdo, que foi a prisão agora do presidente Lula, né? Ela tem alguns componentes que são novos. Primeiro, o judiciário, quer dizer, o processo de judicialização da política, quer dizer, o judiciário foi parceiro do golpe. Tanto que em uma das gravações autorizadas pela Polícia Federal, o senador presidente do MDB disse claramente que está tudo combinado com o Supremo. E diz mais, que também estava dialogando com generais das Forças Armadas. Então eu acho que o componente do golpe hoje, ele é muito forte no Brasil, esse processo de judicialização, né, esse processo de politização do judiciário. Então hoje o judiciário é o grande parceiro do golpe da prisão do Lula. Evidente, a serviço dos interesses norte-americanos, porque nesse livro de 2015 eu coloco reflexões sobre a manipulação de redes sociais pela Agência de Segurança norte-americana, né? Então tudo isso já são conhecidos, nós vivemos essas experiências que vieram e se explicitaram. Então hoje a gente diz claramente, Lula é um preso político, mas não é um preso político do Brasil, é um preso político do mundo, porque na realidade são os ideais de generosidade, de justiça, de solidariedade, os ideais de inclusão social, de um novo mundo melhor, é possível, tudo isso que está em jogo agora. Então eu acho que as forças democráticas, independente de suas ideologias, têm que compreender isso, que hoje o grande movimento Lula Livre é um movimento
das almas generosas e solidárias do mundo todo, independente de religião, independente de ideologia, independente de qualquer concepção política, desde que a pessoa tenha uma visão humana de solidariedade, tenha uma visão humana de defesa da democracia, de importância dos ideais democráticos para reger uma sociedade. Acho que todos têm que clamar nesse momento Lula livre, isso é a grande questão. Sem sombra de dúvida, e nessa matéria podes crer que o estrategizando está nesse movimento. Nós estamos mesmo por um Lula livre e pela democracia no Brasil a mais ampla possível, porque, na verdade, a economia portuguesa também vive muito da economia brasileira. E quem fez essa forte ligação entre a economia portuguesa e brasileira passou muito pelas governações do Lula. E isso, infelizmente, está a ser esquecido em Portugal. E é bom até que tu recordes todas as atividades que os brasileiros fazem no sentido de dinamizar essa economia portuguesa e brasileira, não é? Não achas que é verdade? Na realidade, eu sou de um estado, que é Minas Gerais, que é o estado mais português, sabe, do Brasil, né? Nós temos uma identidade grande com a religiosidade do chamado catolicismo português, um catolicismo laico, de devoções, popular, né? E que muitas vezes orbitava sem a figura do padre e do sacerdote, tanto que as comunidades eclesiais de base cresceram muito em Minas Gerais, porque não depende do agente oficial da religião para elas existirem. A gastronomia, né? Tem muito a ver com a gastronomia portuguesa, né? A música, né? O estado que mais hoje, a viola portuguesa, nós temos grandes tocadores, grandes poetas, né? E eu digo que até o estilo de música, do romantismo popular, da dor, do sofrimento e a superação dessa dor, né? Textos bonitos da música. Então eu sou todo trabalho. E o barroco português, né? A cultura está ali, né? Você chega, por exemplo, né, em Óbidos, em Tomar, né? Ou você entra em Diamantina, em Congonhas, ou mesmo em Ouro Preto, né? Você vê a identidade, quer dizer, nós somos muito mais próximos do que nós imaginamos. Então eu acho que, e Lula fez medidas muito arrojadas. Nós imaginarmos num curto espaço de tempo 36 milhões de brasileiros saírem da miséria absoluta. 36 milhões. 40 milhões ascenderem à classe média, né? E como professor universitário que sou, antes do governo Lula, e foi bem recente, 14, 15 anos atrás, nós tínhamos 3 milhões e meio de jovens, de estudantes, fazendo curso superior. Ao final dos 13 anos e meio do governo do PT, Lula e Dilma, nós chegamos a 7,3 milhões. Com 20 novas universidades construídas a população portuguesa. E 220 escolas técnicas profissionalizantes, algumas com curso superior. Então eu acho que isso permitiu que brasileiros e brasileiras, de alguma forma, tivessem emprego. Nós tivemos um dos menores índices de desemprego nos últimos 40 anos no Brasil. 5,5% só da população economicamente ativa desempregada no Brasil. Isso tornou realmente o Brasil como um bom parceiro também comercial. Tornou, tanto para as exportações como para importações, né, um bom parceiro. Né? A nossa agricultura produzia, e aí o agronegócio tem muitos aspectos críticos em relação ao meio ambiente, em relação às questões sociais, mas as exportações agropecuária brasileira não são só do agronegócio. Sim. 30% é da agricultura familiar, mas nós tivemos aí de 100 milhões de toneladas para 210 milhões de toneladas produzidas ano. Então eu acho que nós vivemos uma revolução do ponto de vista de era de direitos no Brasil, do ponto de vista da inclusão social, do ponto de vista de mais brasileiros e brasileiras poderem ser cidadãos e cidadãs do ponto de vista do consumo, que nós nunca tivemos na nossa história, num tempo muito recente. Então eu acho que isso realmente colocou o Brasil numa situação privilegiada. Mas agora eu fico muito preocupado
porque o momento é da gente pensar o para frente.